Olá, irmãos, bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá, para nós estudarmos juntos a boa palavra de Deus. Por isso eu te convido a você inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações, compartilhar os nossos vídeos e você também pode nos seguir nas nossas redes sociais. EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos orar? Graças te damos, ó Pai, por mais um tempo de estudo da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor agora nos guie nesse momento, que o Senhor fale diretamente aos nossos corações. Desde já pedimos que o Senhor abençoe cada uma das nossas famílias. Oramos em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos estudando os ensinos de Jesus no Evangelho de Marcos. Utilizamos para isso a revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje, Ensinos e Exemplos. Hoje nós trabalharemos alguns aspectos do capítulo 12 do Evangelho de Marcos. A verdade contra os líderes religiosos. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versos de 1 a 12. Farei toda essa leitura. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles a parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo e lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros. Em alguns bateram, a outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim, o enviou, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles o agarraram e o mataram, e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram esta passagem nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio para repreendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele estava contando aquela parábola, mas tinham medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. Nesta parábola, Jesus está fazendo uma comparação com os líderes religiosos, e eles mesmos perceberam isso. Jesus aqui está transmitindo alguns ensinamentos através desse ensino. Primeiro, o proprietário da vinha é Deus. Aqui ele se refere ao povo de Israel utilizando a vinha, que era uma figura com a qual estariam familiarizados. E os lavradores representavam os dirigentes de Israel ao longo da história da nação. Eles estavam usurpando a vinha com o seu modo de agir. Sofonias capítulo 3, verso 10. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. Os servos enviados na história estão representando os profetas. O Filho é o próprio Jesus. E essa é uma identificação muito clara, ao passo que os líderes religiosos estavam planejando matar Jesus. Bom, nós identificamos esses elementos. E a primeira lição que vemos nesse texto é que Israel teve ao longo da sua história diversos profetas até João Batista, todos buscando frutos de arrependimento e justiça. Lucas capítulo 3, verso 8. Esse é um texto que vai falar aqui sobre a mensagem de João Batista. Deem frutos que mostrem o arrependimento e então comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Por último, então, aqui na história que Jesus contou, veio o próprio filho, o herdeiro, aquele que tinha toda a autoridade concedida pelo Pai. Aqueles líderes religiosos, eles estavam tão cegos pelo poder que não puderam perceber
que estavam planejando a morte do herdeiro, assim como a história contada por Jesus. E então, eles trariam sobre si graves consequências. Uma nítida distinção. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versos de 13 a 17. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém. Por que não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade? É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão pondo-me à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles lhe trouxeram a moeda e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Os líderes religiosos, eles continuam tentando pegar Jesus em alguma falta. É interessante perceber que dois grupos rivais, os fariseus e os herodianos, estão unidos com o intuito de pegar Jesus. Os fariseus, eles eram ligados à lei, à tradição, ao templo. Já os herodianos, eles eram mais nacionalistas e apoiavam a dinastia de Herodes. Eles, então, não obtêm êxito na tentativa de encurralar Jesus. Jesus ele é bem claro em ensinar sobre a separação entre a igreja e o Estado. O que é de César é de César, o que é de Deus é de Deus. Jesus aqui ele não está incitando o enfrentamento político, pelo contrário, Jesus está colocando cada coisa em seu lugar, pois cada um, sim, tem a sua relevância. Isso também nos fala das nossas obrigações como cidadãos desta terra, onde devemos nos sujeitar às autoridades, e também como cidadãos do reino de Deus, nos sujeitando e vivendo para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Uma concepção equivocada a respeito da eternidade. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versos de 18 a 27. Depois, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é um Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Bom, um erro muito comum a muitos é pensar sobre a eternidade à sombra da nossa vida vivida aqui na Terra. O grupo que vai a Jesus, que é os saduceus, ele visava promover a prisão e a morte de Jesus. Os saduceus, eles não criam na ressurreição, não criam também em milagres, em anjos, temas que Jesus aborda na sua resposta, como uma forma de ensiná-los, mostrando que aquele entendimento estava incorreto. Eles estavam presumindo que haveria continuidade do relacionamento conjugal na eternidade. E nós podemos ver sobre isso na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versos 2 e 3, e também na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 39. Mas Jesus ele vai deixar claro que esse tipo de erro decorre do não conhecer verdadeiramente as Escrituras. Vamos pensar aqui em algumas lições sobre esse texto. Primeiro, a ressurreição ela é sim uma realidade. Por exemplo, 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Pois dada a ordem,
com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Outra lição é que a realidade da ressurreição não é a nossa realidade atual. Na ressurreição nós seremos transformados, nosso corpo será glorificado, como o texto sagrado ensina na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Nós aprendemos também que os anjos, eles são uma realidade. Segundo a Bíblia, eles são seres espirituais criados para o serviço de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 14. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? E também aprendemos que a realidade dos anjos é outra, não a nossa. Eles não possuem necessidades biológicas, nem são sexuados como nós. Jesus, então, ele encerra a questão afirmando que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Bom, irmãos, a nossa racionalidade não é suficiente para entender as ações de Deus, que age sobrenaturalmente. Ainda assim, nós devemos mergulhar nas Escrituras Sagradas e também conhecer o poder de Deus, pois o nosso Deus é um Deus vivo. Uma concepção correta a respeito da vida com Deus. Marcos 12, de 28 a 34. Diz assim o texto. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Estás certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo ele que tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Qual seria o principal dos mandamentos? Essa foi a pergunta que um escriba faz a Jesus, que aponta sua resposta para o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas fala de amar ao Senhor com tudo o que o homem possui. É nisso que se resume a obrigação do homem para com Deus, amá-lo. Aquele escriba, ele não somente concordou com a resposta de Cristo, mas acrescentou que esse amor era melhor do que qualquer sacrifício. E isso lhe rendeu a simpatia de Jesus. Ele mostrou-se como um homem que compreendeu a vida que agrada a Deus. Irmãos, a nossa vida deve em tudo agradar a Deus. E isso é muito mais importante do que meros rituais. Devemos verdadeiramente colocar Deus em primeiro lugar e também demonstrar esse amor ao próximo. Ensinos a respeito do Messias. Marcos 12, de 35 a 37. Ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode, então, ele ser chamado seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Observe aqui que o verso 35 ele traz a indagação: como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? A referência mais adequada para essa ideia aqui está justamente na ideia de Messias como ungido de Deus. Portanto, ele tem autoridade divina em um reino que não é o reino deste mundo. Mas a concepção que os judeus estavam tendo sobre Cristo é que ele seria um Messias político. Já dissemos isso aqui. Então Jesus está ensinando que
o que viria não era apenas filho de Davi, mas seria o Senhor de Davi, propondo um correto entendimento, deixando de lado essa ideia do Messias político e substituindo pela concepção do Messias como servo de Deus e que traria amor aos homens. Uma concepção correta sobre a oferta. Marcos 12, de 41 a 44. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Irmãos, esse texto aqui ele é muito precioso. Ele fala de alguém que, mesmo em suas pequenas posses, foi reconhecida por Jesus como um destaque quanto à contribuição. O que nós podemos aprender aqui? Primeiro, o Senhor está atento ao que levamos ao altar. O texto diz que Jesus estava observando as pessoas e o que estava sendo colocado como oferta. Jesus não estava aqui sendo um fiscal ou cobrador do que era colocado ali, mas estava atento aos corações e ao que estava sendo demonstrado através das ofertas. De fato, Deus não precisa das nossas ofertas em termos de valor. Ele é dono da prata e do ouro. Mas a nossa oferta, ela aponta para o nosso coração. Ela mostra o quanto estamos ou não presos ao dinheiro e também o quanto reconhecemos de Deus como o Senhor de nossas vidas. Também aprendemos com esse texto que ninguém é pobre demais que não possa ofertar. Mesmo a oferta de um pequeno valor, mas feito com o coração, chamará a atenção do Senhor, pois o Senhor não despreza o que é feito com o coração íntegro. Aquela senhora que contribuiu com um pequeno valor foi reconhecida como a que mais ofertou de todos que ali estavam, pois ela não estava dando da sobra, mas ela estava entregando o seu melhor, com gratidão e com louvor. Irmãos, nossas contribuições não são moedas de troca com o Senhor. Alguns pensam de maneira errada que quanto maior for o valor ofertado, mais retorno de bênçãos serão alcançados. Isso é um entendimento completamente errado. Irmãos, as nossas ofertas, elas devem expressar a realidade dos nossos corações, que amam a Deus, que reconhecem que tudo vem dele, que não estão apegados a valores humanos e que estão dispostos a fazer como aquela senhora que entregou 2 pequenas moedas. E o texto diz: e da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Ela entregou a sua vida. Aquilo que era mais importante para ela, ela estava entregando ali naquele altar. Que isso seja uma realidade também para nós, que nós possamos entregar nossas vidas no altar do Senhor. Que o Senhor complete a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Pedimos agora que o Senhor a complete em nossos corações. Pai, que nossas vidas possam estar totalmente dedicadas a Ti. Queremos entregá-las, ó Pai, sabendo que o Senhor é um Deus que cuida integralmente de cada um de nós. Nossos corações, nossas aflições, aquilo que tem causado algum susto, alguma expectativa, nós colocamos em Teu altar, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós. A Tua vontade é o melhor para nós e que ela seja cumprida em nossas vidas e em nossas famílias, sobre quem nós pedimos a Tua bênção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que alegria ter você conosco na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Se você tem alguma dúvida ou comentário, você pode nos enviar através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais. EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que nos acompanha todos os domingos aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.